Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Thaís Matê, eu sou da Matê Consultoria Materna. Hoje o nosso assunto vão ser mitos durante a gestação. Quando a gente engravida, a gente começa a ouvir uma série de mitos referentes à gestação, uma série de palpites. E muita gente vem chegar pra gente, vem falar várias coisas, pode isso, não pode aquilo, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Você viu o caso daquela mulher que isso, que enfim. É algo que a gente não deveria lidar, mas que acontece. Então eu vim aqui trazer alguns mitos e algumas coisas que a gente ouve que fazem algum sentido para você, quem sabe, compartilhar assim, como quem não quer nada, com aquela vizinha, com aquela tia, com aquela avó que adora te contar caos. Então, quem sabe isso aí te ajuda. Eu, quando engravidei, eu tinha um gatinho. Tenho ainda, né? E uma das primeiras coisas que eu ouvi foi: meu Deus, agora vai ter que dar esse gatinho. Fiquei um pouco preocupada na época, né? Eu não tinha as informações que eu tenho hoje. E aí fui procurar saber, enfim, pesquisar, conversei com uma veterinária na época. E ela me explicou que isso é um grande mito. Então eu vou explicar o que acontece. Realmente o gato, ele é um dos transmissores da toxoplasmose, que é uma doença bem perigosa, principalmente durante a gestação. Tem gente que passa por ela durante a vida e nem percebe que teve, mas durante a gestação pode trazer aí algumas complicações para o feto. Porém, esse gato ele só vai ter a doença se ele tiver ingerido uma carne crua infectada com a toxoplasmose. Ou seja, esses gatinhos que a gente pega, filhotinhos, né, que foi o caso do meu, que eu peguei assim com dias, e que a gente trata com ração, possivelmente eles não têm toxoplasmose, assim, muito raramente ele vai ter, né, assim, se for um caso de destino, assim, ele ter a toxoplasmose, entendeu? Então, assim, e mesmo carne crua, mas eu já dei carne crua pro meu gatinho, carne que a gente comprou no supermercado, possivelmente não tem problema também, porque, né, essa carne a gente confia que ela não esteja contaminada com toxoplasmose. Então, não, é um mito. Porém, como existe aí é um risco real, né, desse gato estar contaminado, existe a possibilidade dos gatos realmente transmitirem a toxoplasmose, então um cuidado que a gente procura ter enquanto gestante, que eu tive e que por orientação até dessa veterinária com quem eu conversei, não ter contato com as fezes do gatinho, porque é nas fezes que a toxoplasmose é liberada e pode contaminar os humanos. Ela inclusive me explicou na época que, assim, além do gato ter tido que ingerir a carne crua e contaminada, a toxoplasmose ela também só consegue sobreviver nas fezes do gato a ponto de contaminar o humano numa condição muito específica de calor, de dias, enfim. Então, assim, muito raramente o homem ele vai ser contaminado de toxoplasmose pelas fezes do gato. Na maioria das vezes essa contaminação se dá diretamente pela carne crua que é ingerida, tá? Ou pela verdura, a toxoplasmose também, muito por verdura mal lavada, fruta mal lavada, enfim. E aí sim é um risco, né, para gestante. Mas se você tem gatinho, fique muito tranquila, você não vai precisar se desfazer do seu gato. Não faça isso, por favor, não faça. E eles muitas das vezes eles ficam até mais amorosos, ficam mais próximos da gente, é bem gostoso assim. Depois ver esse convívio, também já existem estudos provando que crianças que convivem com animais têm menos risco de ter asma,
uma série de doenças respiratórias aí. Então, além de estar cuidando do animalzinho que você trouxe, né, que você adotou e se tornou responsável por ele, você também vai estar cuidando do seu filhote, né, do seu filho humano, contribuindo para esse relacionamento e, consequentemente, também cuidando da saúde respiratória do seu filho. Então, olha que beleza. Então, não acredite que você vai precisar doar o seu gatinho, se esse for o seu caso. E aí, ainda falando sobre a toxoplasmose, tem muita gente que fala também do peixe, né? Eu não posso comer sushi e sashimi porque pode passar toxoplasmose. O peixe, ele também não é contaminado, tá? Pela toxoplasmose, então tá liberado comer comida japonesa, por exemplo. Só tem que ser num lugar de confiança, da sua confiança, né? Então, e isso a gente tem que tomar cuidado sempre, né? Mas muito mais pelo risco de você ter aí uma gastroenterite, alguma outra coisa que você já correria o risco mesmo sem estar gestante, do que por algo causado pela gestação, ou um cuidado extra com a gestação, né? Ou por conta do risco de toxoplasmose. O peixe, ele não passa, então também tá liberado. Uma tradição que a gente ouve muito logo no início da gestação é que o primeiro trimestre ele é o período mais delicado da gestação. E sim, isso é de certa forma real, porque realmente o índice de aborto espontâneo ele se concentra muito mais no primeiro trimestre, né, por alguma má formação do feto, mas isso não significa que você precisa parar a sua vida e ficar de repouso durante esse primeiro trimestre, ao menos que, claro, exista realmente algum risco na sua gestação, e aí você vai estar sendo acompanhado por um obstetra, né, vai estar fazendo ali o seu pré-natal e ele vai te aconselhar. Mas ao contrário disso, se a sua gravidez for uma gravidez de risco habitual e saudável, você pode seguir as suas atividades normalmente. Claro que alguns cuidados que a gente toma, eventualmente algumas atividades que a gente faz aí que podem, né, trazer mais risco de queda, ou algo mais, algum exercício mais bruto assim, de mais força, talvez a gente vai evitar, mas sempre seguindo a determinação do que o seu obstetra te indicar. Mas é uma tradição, sim, né, de ter um pouquinho mais de cuidado aí nesse primeiro trimestre, mas também não é para parar a vida não, tá? E sobre cosméticos? Sim, não é um mito, é algo real. Existem muitos produtos que não podem ser utilizados durante a gestação. A gente fala muito sobre cabelo, né? Alisar o cabelo, pintar cabelo e tudo mais, mas não é só isso, tá? Tem muitos cosméticos que não podem ser usados durante a gestação, então é bem importante você ser acompanhada por um obstetra e por um dermatologista também que esteja atualizado referente a isso. Nem que vai tirar tudo, mas também que não vai liberar geral sem entender do que ele está tratando ali. Então é bem importante ter esse acompanhamento de perto para não usar qualquer coisa, nem medicamento, nem cosmético, que pode aí causar algum problema na sua gestação. E aí quando eu falei de pintar o cabelo e usar alguns produtos, isso também é muito relativo e normalmente o próprio obstetra vai te orientar em relação a isso. Tem alguns produtos que são liberados, tá? Para cabelo, para gestante, do mesmo jeito que cosméticos também tem alguns específicos que podem ser utilizados e outros não. A mesma coisa vai ser para tintura e para outros produtos para cabelo. E a gente fica grávida e a gente ouve daquelas tias assim mais antigas: ah, minha filha, agora tem que se cuidar, tem que comer por 2, hein? Não, isso não existe, não necessariamente a gente precisa comer por 2 para manter uma gestação saudável. É claro que pode ser que a gente sinta uma fome de leão e queira comer por 2. E aí é super importante também fazer um acompanhamento nutricional de uma nutricionista que entenda nesse período tão importante da vida da mulher e saiba direcionar
para alimentos saudáveis, mas que provocam uma saciedade, né, no nosso organismo, para a gente conseguir matar essa fome de leão que muitas sentem. Eu, pelo menos, eu tinha vontade de almoçar umas 3 vezes por dia. Então, é bem importante a gente ter esse acompanhamento de perto. Mas o gasto calórico em si, né, a necessidade calórica em si, ela não é muito maior durante a gestação. É coisa de, sei lá, 300 calorias a mais. Então, que com, às vezes, né, uma fruta, uma vitamina, enfim, um suco, você já vai chegar ali naquelas calorias extras. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E é importante essa questão do peso, não pela estética, mas principalmente pela saúde, né? Não é legal a gente ganhar muito peso durante a gestação, não porque o corpo não vai voltar, isso é o de menos, sabe, gente? Mas é pela saúde mesmo, que nossa e a do bebê, né? Então é importante a gente ser acompanhada aí de especialistas que vão saber te direcionar e te ajudar nesse período. Atividade física. Thaís, você falou que ali no primeiro trimestre, né, gestação muito delicada, não pode fazer atividade física. Não, pode sim. Se o médico liberar, se a sua gestação está saudável, de risco habitual, uma gestação de risco habitual, não tem problema você fazer atividade física. Principalmente se for a atividade física que você já fazia antes da gestação. Ou seja, eu posso fazer musculação? Depende, você fazia antes? Se sim, possivelmente você vai poder continuar fazendo. Então tudo depende, aquilo que eu falei, né? Vida normal, praticamente. Então tudo depende do que você já fazia antes da gestação. Agora vamos para aqueles mitos mais cabeludos, literalmente. Quem sente muita azia é porque o neném nasce cabeludo? Não, isso é um mito, não tem nada a ver. A azia na gestação não tem nada a ver com a quantidade de cabelo do seu bebê. A azia tem muito mais a ver com os hormônios e também com a forma como o nosso estômago fica apertadinho ali por conta do bebê crescendo. Quem tem mais enjoo é porque está grávida de menina? Não, também não, isso não tem nada a ver. O enjoo também é causado pelos hormônios e normalmente dá uma melhoradinha lá pelas 12, 13 semanas de gestação, mas tem gente que vai até o finalzinho da gestação sentindo enjoo. Então, espero que você que está aí assistindo não seja um desses casos e que se você estiver bem no comecinho ainda, ou se você é tentante, você não sofra desse mal até muito tempo. Para mim foi como virar uma chave. Deu 12 semanas, eu tive muito enjoo, mas com 12 semanas, acabou. Então espero que se você tiver enjoo, seja assim também para você. E o formato da barriga tem a ver com o sexo do bebê? Não, gente. Da onde tiraram isso, meu Deus? Eu até tenho um vídeo aqui que eu falo sobre coisas que a gente não gosta de ouvir, que a gente não deveria ouvir durante a gestação, e essa é uma delas. Por exemplo, tem certeza que é menina porque a sua barriga está pontuda? Então isso só coloca uma pulguinha atrás da nossa orelha desnecessariamente e não tem nada a ver. Formato da barriga não interfere, né? Não tem a ver com o sexo do bebê. Vai ter muito mais a ver com o seu biotipo, a sua estrutura, do que com qualquer outra coisa. Cerveja preta, canjica, consumir esses alimentos dá mais leite? Não, 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 não. O que normalmente é associado com o volume de leite é o líquido, né? Então tomar muita água, né? Sucos, chás, enfim. Mas até isso eu acho que é um pouco mito também, e aí não sei, qualquer dia eu convido aqui uma parceira consultora de amamentação para trazer mais informações sobre isso pra gente, porque afinal tem tanta gente que amamenta e que às vezes não lembra de tomar água, não tem o hábito de tomar água, ou até que não pode, né? Não tem água acessível, tão acessível assim,
né? A gente vê ali em cidades do Nordeste, por exemplo, que a água é super escassa e as mulheres amamentam, ou da África, né? Que as mulheres também amamentam. Isso não significa que não é para você tomar água, tá? Então, tome água, porque a água é bom, faz bem para o nosso organismo e dá sede. Normalmente, quando a gente amamenta, a gente sente sede. Então, tome água. Mas a canjica e qualquer outra coisa assim nesse sentido é um mito. Talvez ajude a sua produção aí por conta desse líquido, talvez. Ou, e eu acho que principalmente por conta da sensação de prazer que a gente tem ao comer alguma comida que tenha ali um fundo emocional, sabe aquela comfort food? Uma expressão bem usada assim, né, nos Estados Unidos, que é aquela comida que te traz conforto, aquela comida que te lembra a infância. Então, isso pode ser qualquer coisa, pode ser um bolo, pode ser um doce, pode ser uma comida salgada que te traga prazer e que te lembre e que traga alguma memória prazerosa. E isso sim, eu acho que tem muito mais a ver com a sua produção de leite, porque a ocitocina liberada vai te ajudar aí nessa produção de leite do que qualquer outra coisa. E sobre a cerveja preta, por favor, gente, durante a gestação é zero álcool, nenhuma quantidade de álcool é segura para ser consumida durante a gestação, tá? Então, não consumam álcool durante a gestação e depois do nascimento do bebê, procurem não consumir também enquanto ele for um recém-nascido, né? Pelo menos ali no primeiro mês. E depois do primeiro mês, converse com o seu pediatra, com certeza o pediatra tem que estar ciente, mas existem aí algumas tabelas de tempo do seu peso e do tempo de espaçamento, né, entre o consumo de álcool e a mamada. Então, assim, eu quero muito tomar uma cervejinha, então eu sei que eu posso tomar X de cerveja e meu bebê precisa ficar X horas sem mamar para que esse álcool seja liberado, né? Tem algumas polêmicas relacionadas a isso, então não vou entrar muito nessa questão, mas enfim, algumas pessoas defendem que é seguro consumir álcool depois que o bebê tiver nascido, tá? Então, aí vocês podem pesquisar um pouco mais sobre isso e se vocês se sentirem confortáveis, consumir espaçando, não espaçando, amamentação, tirando leite para o seu bebê tomar nesse intervalo, enfim. Mas durante a gestação, não. Durante a gestação, zero álcool, tá? E o último ponto, mas não menos importante, é sexo na gestação. Pode ou não pode? A gente vê às vezes aí, né, alguns casais com medo de incomodar o bebê aí durante o sexo, mas gente, isso é um super mito. Não existe isso de incomodar o bebê. O seu bebê tá protegidinho aí, tem uma bolsa de água, tem um colo do útero bem longo antes de chegar no bebê. O que pode acontecer, claro, é a mulher não tá afim, né? A libido cair, a mulher não ficar afim e aí ela tem que ser respeitada. Mas se a mulher tá afim, se o parceiro tá afim, está liberado. Claro, gente, que sempre lembrando que aqui eu tô falando sobre uma gestação saudável e de risco habitual. Quando eu falo de risco habitual, é porque toda gestação é considerada de risco, né? Existem alguns riscos relacionados à gestação que a mulher aí pode acabar sofrendo. Mas, então, toda gestação é de risco, só que se a sua gestação for de risco habitual, o risco comum a todas as gestações é vida normal, inclusive relacionado ao sexo. Se você gostou desse conteúdo, se ele fez sentido para você, deixa aí a sua curtida, se inscreve no canal para você não perder os próximos conteúdos e me fala aqui, me conta aqui também algum mito, comenta aqui para mim algum mito que você tem ouvido, algo que você acha que faz sentido ou que não faz, se tem algum aqui que eu não tenha citado, ou se um desses que eu citei para você acreditava, achava que era real, vem aqui e me conta que eu
Quero saber. Tchau, até a próxima!